Boa noite aos amigos que aqui se fazem presentes, os irmãos que também nos acompanham pela internet, muita paz a todos. Na noite de hoje, nós vamos refletir basicamente em cima de uma passagem no último capítulo de A Gênese, de Allan Kardec. No capítulo 18, o capítulo intitulado Sinais dos Tempos e a Geração Nova, se nós lêssemos esse capítulo hoje, sem saber de onde vinha, nós pensaríamos que alguém o fez para a atualidade, que acabou de ver um telejornal ou andou pelo mundo sem tirar nem pôr. Então nós escolhemos aqui duas passagens para nos dar uma base para a reflexão de hoje. Kardec, numa primeira parte, ele nos diz assim: os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado. Sobre o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade que lhes assegurem o bem-estar moral. Essa é uma primeira parte e alguns parágrafos à frente ele nos diz assim: mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Desse conflito, forçosamente se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. Pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Esse texto tem precisamente 160 anos. Só que aqui nós vemos toda a capacidade preditória de Allan Kardec. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Nós vemos todos os dias aí pessoas que cultivam as catástrofes, que querem implantar no senso comum o fim do mundo. Jesus, quando falava do fim dos tempos, ele não falava do fim do mundo material, fim desse tempo onde o egoísmo manda. E Kardec é bem preciso quanto a isso. Aí alguém pode pensar, mas ultimamente acontecem coisas que não aconteceriam. Se vocês estão acompanhando, percebem que, por exemplo, o hemisfério norte hoje está sofrendo um dos invernos mais rigorosos da história. Na Rússia marcou essa semana menos 67 graus Celsius. Nevou no deserto do Saara. Isso é uma coisa que acontece, é natural. Os planetas, a Terra não ia ficar fora disso, ela também obedece uma lei, a lei do progresso. Só que mais do que isso, o cataclisma que nós estamos vendo gritante aí é o cataclisma das consciências. Sem dúvida alguma, nunca se viu tanta depressão, tanta ansiedade, tanto suicídio como se está vendo hoje. Às vezes nós ficamos com receio de falar sobre alguns assuntos, só que isso é muito mais do que religioso, isso é questão de saúde pública, porque a doença mais difícil de ser tratada é a doença do espírito. É real.
Muitas vezes nós nos esquivamos para falar disso. Nós nos esquivamos para falar, por exemplo, de política. Não é fazer politicagem. É sermos ser humanos de bem. Isso é a política branca. Ninguém está fora disso. Até porque não existe esse fora. Então, quando nós escolhemos esse tema, Jesus, videira de amor e verdade, falar em Jesus, sem dúvida, é muito difícil, mas, inevitavelmente, qualquer um de nós que adentra a vida material vai passar por momentos de inverno rigoroso, de tormentas, tempestades, vendavais, enchentes, mas não fisicamente falando. Estamos falando do ser eterno. E nesses momentos de turbulência é que nós vamos ser solicitados daquela base, aquela fé e resignação. Muito se fala em fé. Às vezes a gente confunde ter fé com crer em algo. Tem uma diferença sutil. Fé não é simplesmente crer em algo, é ter consciência, ter o pleno discernimento do que aquilo significa. Se ter fé fosse acreditar, fosse professar religiões, o mundo não seria o que é hoje. Todos nós, seja nessa encarnação, seja em encarnações passadas que talvez não lembremos, nós passamos por diversos credos religiosos. A mensagem de Deus, a mensagem do Cristo já não é novidade. Às vezes nós nos perguntamos, então por que eu estou aqui ainda? Eu estou assistindo a uma palestra, a um culto, a uma missa. Por que nós ainda não compreendemos, nós memorizamos? Então, essa fé e essa resignação, lembremos do ensinamento do Cristo. Se nós tivéssemos a fé de um grãozinho de mostarda, que é mínimo, nós diríamos para essas montanhas, sai dali e vem para cá. Só que, logicamente, a montanha que ele fala, já naquela época, não é essas montanhas físicas. São essas montanhas que a cada dia, a cada encarnação, nós deixamos elas mais altas dentro de nós. Que é orgulho, vaidade, ansiedade, medo. Talvez uma das maiores doenças, um dos maiores entraves da nossa evolução se chama o medo. O medo, ele nos paralisa. Uma coisa é nós termos cautela, ter cuidado. Outra coisa é se apoderar do medo e deixar que o medo se apodere de você. Isso paralisa. Então, inevitavelmente, a partir do momento que nós pedimos para voltar para cá, que nós pedimos para estar aqui, nós pedimos para voltar para cá, nós pedimos para estar na família que estamos, na situação que estamos, no ciclo de amigos que temos. Todos nós pedimos, porque nós temos não apenas débitos, às vezes nós somos muito masoquistas com essas coisas. Eu estou pagando isso, pagando aquilo. Não. É como nós costumamos dizer, Jesus nunca falou que o sofrimento é o caminho da salvação. O sofrimento ainda é a maior parte do caminho para a gente, porque nós temos muitas escolhas erradas para serem corrigidas. Então, nós vamos ser confrontados por pessoas que são caras ao nosso coração, que vão nos abandonar de alguma maneira, seja fisicamente, seja de maneira espiritual. Isso é inevitável. Nós vamos sofrer com a frieza de sorrisos. Como assim, frieza de sorrisos? Todos nós temos aquelas convivências que nós sabemos que aqueles sorrisos param nos lábios. Todo mundo vai passar por isso. Então, e sem dúvida, nós ou já nos perguntamos, ou continuamos a fazê-lo, parar e perguntar, poxa, será que realmente é necessário, ou até mesmo justo, passar por tudo isso?
pode ter certeza, o problema não é o que nós passamos. Às vezes a gente pensa assim, às vezes a gente quer medir coisas que não tem como serem medidas. Você não mede amor. Às vezes uma pessoa muito egoísta chega para uma mãe, por exemplo, ou um filho, e diz assim, você ama mais a quem? A mim ou ao meu irmão? Isso não existe. Não existe como medir amor. Não existe, do mesmo jeito que não há como medir amor, não há como medir sofrimento. E sofrimento é uma coisa que depende de quem está passando. Às vezes o que para você aquela pessoa estaria sofrendo uma carga muito pesada, talvez para ele seja muito mais leve. Não por conta da situação em si, e sim da forma como ele encara aquilo. Então, ninguém tem direito, e muito menos conhecimento de falar pelo coração do outro. Fulano sofre muito. Ou pior, o meu sofrimento, as minhas dores são maiores do que a de todo o resto do mundo. Ninguém tem como medir esse tipo de coisa. Então, nós vamos passar por isso, e é necessário. Quando é que nós teremos esse termômetro? Às vezes nós falamos assim, estou aqui há 40, 50 anos e ainda não achei a minha missão. Eu ainda não me encontrei na vida. A espiritualidade, Deus é muito eficiente, é cirúrgico com as nossas vidas. Sempre está diante dos nossos olhos. Sempre. Muito mais perto do que nós imaginamos. Mas na maioria das vezes o que acontece é que nós queremos viver uma vida que não é nossa. Então já começa dentro do lar. Aquele ditado, a grama do vizinho é sempre mais bonita. Sempre está lá. O caminho sempre está lá. Só que nós estamos muito desconectados da espiritualidade. É assustador quando nós paramos para analisar o mundo, analisar as pessoas, como nós estamos verdadeiros mortos na carne. Verdadeiras máquinas biológicas. Eu acordo para fazer determinada coisa, eu saio de casa correndo, chego, faço como eu tenho que fazer, venho, alimento o corpo, volto a trabalhar, volto para casa à noite, faço o que eu tenho que fazer, durmo e fica nisso. Nós somos verdadeiras máquinas, verdadeiros desencarnados na carne. Então, sendo assim, nós podemos nos perguntar, então, de onde é que nós vamos tirar essa força, esse estoque de fé? Como é que eu vou passar por essas pedras? Como é que eu vou me reconectar? A palavra não é conectar, é reconectar. Nós estamos fazendo um caminho de volta. Então, Jesus já nos deixou esses ensinamentos. Com toda a sua simplicidade, com toda a grandeza que é dele, ele nos ensinou que apenas com o amor, somente o amor, vai nos levar à plenitude. Apenas o amor vai nos dar essa verdadeira comunhão com o alto, essa verdadeira comunhão com a fonte criadora, com Deus, seja lá como quer que nós denominemos. Curioso isso porque, às vezes, falar em Deus não é fácil falar em Deus. Simplesmente porque nós não temos sentidos para entender a Deus. Nós não podemos nos iludir, eu entendo a Deus. Tanto é que até Kardec, quando já começa o livro dos Espíritos com a pergunta, que é Deus? Não quem é Deus. Até mesmo nós, familiarizados com toda essa linguagem que a doutrina espírita nos dá, nós temos que ser caridosos com nós mesmos. Nós não temos condições de entender a Deus no nível que estamos. Nós precisamos de mais sentidos para isso. Muito mais sentidos para isso.
Então, nós não podemos nos preocupar em pular etapas. Deus não precisa ser nomeado, não precisa ser classificado. Ele precisa ser sentido. O máximo que nós podemos fazer hoje é sentir que Ele está ali. Simplesmente isso. Então, Ele nos deixou, Jesus, em cada palavra que disse, em cada passo que Ele deu, Ele nos deixou bem claro que cada ovelha, nós, que o Pai lhe confiou, não ficará perdida. Há quanto tempo nós não sabemos disso? Mais de 2000 anos. Só que nós não confiamos. Até hoje nós não confiamos. Como é que nós sabemos disso? No primeiro contratempo que nós temos, nós perdemos todo o equilíbrio. Logicamente que nós não estamos numa situação em que nós podemos dizer, eu tenho pleno equilíbrio de mim mesmo, eu tenho pleno controle do meu eu. Se assim fosse, nós nem estaríamos mais aqui. Mas esse equilíbrio ele tem que ser buscado. E Ele nos deixou isso, claro. Confiemos. Nós temos que deixar esse tempo. Lógico, existe o livre-arbítrio? Existe. Tem a nossa parte? Tem, é fundamental. Mas também nós temos que deixar aquele espaço para Deus agir. Para os prepostos do Cristo fazerem a sua parte. Só que nós somos muito extremistas. Isso é o grande problema. Não existe meio termo na nossa humanidade. Ou nós somos 8 ou nós somos 80. Ou eu não quero fazer nada, e Deus ou faz ou não serve para mim. Ou nós queremos fazer tudo, sabendo que não há espaço para tudo. Nós não temos essa capacidade de realizar tudo. Então, lembremos que Jesus nos falou que esse barco chamado terra, ele possui um condutor que ele é um só com o Pai, que é Jesus. Nós não estamos à deriva no espaço. Nós não estamos desamparados. Lembremos, se nós passarmos uma vista por alto em tudo que nos chegou do Evangelho, porque nem tudo que há no Evangelho aliás, nem tudo que Jesus fez aqui está ali. Muita coisa foi perdida. Imagine se o que nós temos em mãos nós não compreendemos. Imagine se nós pudéssemos ter a dimensão do que Ele fez em carne. Isso porque nós estamos pensando na personalidade de Jesus encarnado. Imagine o que Ele foi antes de vir para cá, antes de ser o nosso governador espiritual. Esse comandante maior. Então, Ele nos amou, Ele nos ama muito além dessas pueris convenções que nós temos. Porque, quer queira, quer não, nós ainda amamos de forma condicional. Eu só faço algo se alguém fizer pelo menos parecido para mim. Então, em várias passagens Ele nos mostrou isso. Jesus nunca fez distinção de pessoas, de credos. Isso é o mais importante. É bom esclarecer que, inclusive, o próprio Kardec, ele não veio instituir religião. Jesus não veio instituir religião. Ele veio nos dar a luz do caminho para seguir. Então nós não podemos cair nos erros passados de criar ciclos, de criar, aspas, eleitos. Não existe isso de eleito. Nós nos auto-elegemos. Como? Fazendo certo, fazendo bem. Não existe eleito. Cada um se coloca aonde quer. Então, Ele, em várias situações, sempre nos deixou claro que, por mais que nós erremos, por mais que ainda sejamos infantis,
Todo mundo tem algo a oferecer de bom. Todo mundo. Não há esse ser que seja de uma totalidade, no dizer popular, ruim. Que ninguém é ruim, verdadeiramente. A pessoa só não entendeu a verdade, digamos assim. Então nós não podemos, nós temos que ser muito benevolentes ao falar algo de alguém. Porque pode ser que hoje nós sejamos mais estáveis, mas nós não sabemos o que nós já fizemos em tempos passados. E às vezes nós achamos que fazer algo errado é literalmente ir aos finalmente. Você pensar no mal é tão ruim quanto ir aos finalmente. Então, em muitas situações, Jesus nos ensinou mais com seu silêncio do que muitos discursos eloquentes que nós temos por aí. Uma passagem que nos chama bastante atenção é a passagem da mulher adúltera. Na época, talvez, pudesse ter sido entendido como a questão da traição homem e mulher. Mas aquilo tem um ensinamento muito amplo. Veja, se tinha alguém ali que tinha todo o direito de ser um juiz, se assim se pode dizer, era Jesus. Porque ele não mais errava. Veja só, às vezes nós, quando falamos em Jesus, achamos que ele já veio pronto. Para nós, sim. Mas Deus, se é justo e bom, criou a todos simples e ignorantes. Jesus não está fora disso. A questão é que ele já passou por bilhões de anos de evolução. Então, aquele silêncio nos mostra uma verdadeira lição de humildade. Quem sou eu para apontar o erro dessa pessoa que está errando, se eu já passei por isso? Adulterar não é simplesmente da forma como é normalmente entendida, a relação amorosa, ou até mesmo relação mais fraternal. Nós fazemos isso sempre. Adulterar é um nome mais antigo para corrupção. Nós somos muito eficientes para apontar erros dos outros, principalmente na atual situação que vivemos de corrupção. Nós colocamos ele, sabe lá Deus aonde. Só que nós, com um pouco desse ensinamento de Jesus, devemos lembrar que nada que nós fazemos, de bom ou de mal, é apagado. Existe uma coisa chamada lei de causa e efeito. Essas pessoas precisam mais do nosso amor, muito mais. Quem mais nos odeia é quem mais precisa do nosso amor. Porque é um engano muito grande nós acharmos que odiar alguém faz aquela pessoa ficar pior ou se afastar. Quanto mais nós odiamos alguém, mais nós ficamos presos a essas pessoas. Por isso que o amor liberta, o ódio escraviza, o ciúme escraviza. A pessoa que tem um ciúme extremo, ela não vive. Ela não tem condições de dar passos sem carregar consigo, como se fala, aquela mala. Aquela montanha que cada vez pesa mais e mais. Então, ele nos mostrou com isso que se nós queremos ser grandes no reino dos céus, que nós nos façamos pequenos, que nós nos façamos verdadeiros servidores e não apenas prestadores de serviço. Tem uma diferença. Prestar serviço não é necessariamente servir. Alguém pode prestar um serviço de maneira muito sem compromisso. Vamos colocar assim. Temos que diferenciar que estar envolvido em algo não é estar comprometido com isso. Quantas coisas nós paramos para fazer essa reflexão agora? Em quantas coisas na minha vida, na nossa vida,
eu estou realmente comprometido? Se nós fizermos essa análise consciente, nós vamos ver que nós estamos envolvidos com muitas coisas, comprometidos com pouquíssimas ou talvez nenhuma. Então, Jesus desceu dos planos mais sublimes de paz e luz, desceu para vir a esses umbrais da carne, para nos demonstrar, Ele não veio nos dizer o que fazer, para nos demonstrar que a verdadeira luz, ela sempre esteve, ela está e ela sempre esteve dentro de nós. Não é à toa que todos os seus ensinamentos giravam basicamente em torno de quê? Conhece-te a ti mesmo. Nós não vamos caminhar para frente se nós não sabermos, se nós não soubermos, o universo que habita aqui dentro. É impossível isso. Então, Ele nos disse que essa Terra, esse planeta, é apenas um, em meio aos incontáveis palcos de experiência iluminativa. Experiência iluminativa. Às vezes, muitos de nós dizem, eu não sou desse planeta. E não é mesmo. Ninguém é. Eu queria sair daqui. Se nós estamos aqui, é porque nós temos afinidade com o que acontece aqui. Ninguém cai de paraquedas em lugar nenhum. Então, e assim como o nosso reino não é daqui. Não é daqui. Então, até nos momentos de maior flagelo possível, em que ele se viu desamparado pelos seus mais próximos amigos e irmãos, ele nos deixou o ensino que ninguém, absolutamente ninguém, nem ele, já depurado, estava isento de contribuir na obra da criação. Jesus, com todo o seu nível evolutivo, ele sabia de todas as possibilidades. É interessante que nós lembremos, nós reflitamos que quando nós falamos em futuro, não existe futuro. Existem possibilidades. A ciência de maneira inocente, quando nós pegamos pessoas muito amarradas à matéria, fala-se muito em voltar ao passado, muitos filmes falam disso, ou viajar para o futuro. Nós estamos numa verdadeira máquina do tempo, que se chama hoje. O amanhã não está escrito. Nós estamos escrevendo. Não está nada pronto. Existem possibilidades. Porque às vezes nós, quando entramos na doutrina espírita, às vezes nós lemos alguns livros de maneira relapsa e nós achamos, me disseram que a doutrina espírita ensina que eu já estou com meus passos todos marcados aqui. A doutrina espírita não diz isso. Existe um planejamento encarnatório de objetivos. Porque nós temos aqui uma única finalidade: sairmos daqui melhores do que entramos. Como você vai fazer? Como nós vamos fazer? E se nós vamos fazer, aí é que entra o livre-arbítrio, é nosso. Não existe futuro marcado. Existe presente bem feito ou mal feito. Então nós não podemos lá pegar isso, o futuro vai ser assim, o futuro vai ser assado. Não tem isso. O futuro é o que nós fazemos hoje. Então, e nos momentos finais, no alto daquela cruz que é lembrada por todos e entendida por quase nenhum de nós, Ele nos deixou a maior mensagem de amor e humildade. Ele ali nos dizia que, mesmo diante dos maiores equívocos, que mesmo que nós façamos os nossos irmãos suarem o sangue da crueldade,
Ele estaria ali, de braços abertos, para quem quer que seja, que tenha vontade de um novo recomeço. Que que é o nosso maior advogado diante do Pai. Nosso maior advogado. E que nunca, 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 em tempo algum, Ele nos deixaria órfãos. Ninguém aqui está órfão. Ninguém aqui está desamparado. Nós por voluntária decisão, nós bloqueamos a ajuda. Porque todos são ajudados, desde que queira ser. Então, hoje, mais do que nunca, nós sentimos, todos sentem isso. Quando a gente fala assim, a transição vai chegar. A transição já está acontecendo há muito tempo. Há décadas. Talvez nós estejamos entrando no ápice do ponto mais agudo dela. Tanto é que a maioria de nós sente um vazio, está sentindo essa necessidade que é inadiável de nos reconectarmos com o mais alto. Não de encontrar uma religião, é de nos reconectarmos com o mais alto. Algo que nos preencha. E a gente sabe que cada ser carrega dentro de si um universo. Cada ser carrega dentro de si um universo que tem suas dúvidas, tem suas angústias, tem suas dores, seus conflitos. Só quem sabe é quem sente. Ninguém tem o direito de julgar algo que não está dentro de você. Cada um dentro de si tem um universo particular. Cada um sabe a dor que sente. Então, apesar de tudo isso, Ele nos deixou tudo o que foi necessário. Nos enviou o Consolador prometido, que não disse tudo, até porque nós não temos condições físicas e evolutivas para saber de tudo. O Espiritismo não diz tudo. Nós temos que ser humildes e claros quanto a isso. O Espiritismo não tem a verdade. Ninguém o tem. Allan Kardec, em momento algum, disse que disse tudo. Os Espíritos expuseram apenas o que nos era necessário para o momento. Então, utilizando palavras de Amélia Rodrigues, no livro Pelos Passos de Jesus, ela diz assim: a verdade, explica o mensageiro de Deus, são o conhecimento de si mesmo, a autoafirmação no bem, a transformação pessoal para melhor, com incessante esforço e separação das imperfeições, a busca de vida eterna, a saúde integral. Então nós temos essa ferramenta, nós temos que nos debruçar sobre ela, sem muito enfeite. Nós estamos num momento que nós podemos dizer que nós estamos numa sala de espelhos. Como assim? Não importa para onde você vire, você vai se ver, querendo ou não, o momento chegou. Se é para nos encararmos, que seja de pé. Que seja de pé. Emmanuel tem um texto no livro Fonte Viva, intitulado União Fraternal. Ele diz assim, ele comenta uma passagem de Paulo, ele diz assim: à frente de teus olhos, 1000 caminhos se descerram, cada vez que te lembras de fixar a vanguarda distante. São milhões de sendas que marginam a tua. Não ouvides a estrada que te é própria, e avança destemeroso. Veja que importante isso. Não ouvides a estrada que te é própria. Nós não podemos ficar cegos ao que nos é de direito. Nós não podemos querer nos desviar do que é nosso, do que é escolha nossa. E avança sem medo. É uma coisa que nós temos que trabalhar. O medo nos paralisa.
dependendo da situação, dependendo do nível de conflitos que nós estejamos dentro de nós, esse medo pode nos levar a querer fugir da vida, literalmente. E a gente sabe, a doutrina espírita nos ensina que não há como fugir de algo que não tem fim. Eu não vou fugir da vida. No máximo, eu vou fugir desse bolo de carne, como se fala. Mas isso não muda nada, porque eu não sou isso. Ninguém é. Ele continua: estimarias talvez que todas as rotas se subordinassem à tua, e reportas a união, como se os demais viajores da vida devessem gravitar ao redor dos teus passos. Veja, o que é que ele nos diz aqui? Nós, às vezes nessa cegueira espiritual, desejamos que todas as rotas passem por nós com a preguiça espiritual de andar. Nós achamos que nós somos o centro dos outros, do universo dos outros, que todos têm que gravitar em torno de nós. Não é assim. Une-te aos outros sem exigir que os outros se unam a ti. Isso é difícil pra caramba. Normalmente, lógico, ninguém deseja sofrer. Eu amo e eu quero ser amado. Claro, mas será mesmo que isso é amor? Porque amor de verdade, a satisfação dele se dá em puramente amar. Talvez unir-se a alguém querendo que ele se una a você necessariamente, talvez seja outra coisa, que nós talvez não possamos denominar. Procura o que seja útil e belo, santo e sublime, e segue adiante. A nascente busca o regato procura o rio, e o rio liga-se ao mar. Não nos esqueçamos de que a unidade espiritual é serviço básico da paz. Não nos esqueçamos que a unidade espiritual é serviço básico da paz. Veja que ele é bem claro, ele não falou a unidade espírita, ele fala a unidade espiritual. Qual é a nossa missão nesse momento e as gerações que virão? Não é criar mais um credo religioso, é unir o que já existem. E qual vai ser a liga entre eles? Allan Kardec é muito claro na introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo. A moral do Cristo é o que vai unir as pessoas. Não importa como eu creio, a moral do Cristo é uma só. Então, ele continua e diz: observas o irmão que se devota às crianças? Reparas o companheiro que se dispôs a ajudar os doentes? Identificas o cuidado daquele que se fez o amigo dos velhos e jovens? Assinalas o esforço de quem se consagrou ao aprimoramento do solo ou à educação dos animais? Aprecias o serviço daquele que se converteu em doutrinador na extensão do bem? Honra a cada um deles, com teu gesto de compreensão e serenidade, convencido de que, só pelas raízes do entendimento, pode sustentar-se a árvore da união fraterna, que todos ambicionamos robusta e farta. Não admitas que os outros estejam enxergando a vida através dos teus olhos. Como isso é relevante? Não admitas que os outros estejam enxergando a vida através dos teus olhos. Às vezes nós achamos que a nossa opinião é a verdade. Nós queremos que o mundo veja o que eu vejo. E ninguém nunca vai ver a mesma coisa do outro, simplesmente porque cada um de nós possui bagagens diferentes, experiências diferentes. Então, e ele ratifica isso, a evolução é a escada infinita, cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca.
Ainda que nós estejamos no mesmo andar, dependendo do meu lado, eu vejo uma coisa, ela vê outra. E, como ele bem deixa claro aqui, a escada é infinita. Às vezes nós achamos que chegamos no topo, mas não existe esse topo. É infinita. Por isso que Jesus nos diz, sede perfeitos como o Pai. Logicamente que é nos dizer assim, a caminhada evolutiva não tem fim, porque se a criatura se iguala ao Criador, existe mais do Criador. Então isso é uma lição clara de humildade. Aproxima-te de cada servidor do bem, oferecendo-lhe o melhor que puderes, e ele te responderá com a sua melhor parte. A guerra é sempre o fruto venenoso da violência. A contenda estéril é resultado da imposição. A união fraternal é o sonho sublime da alma humana. Entretanto, não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia, à face do ambiente a que fomos chamados a servir. Somente alcançaremos semelhante realização procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu acho que, mais do que nunca, nós estamos precisando desse vínculo de paz. Às vezes nós achamos que o mundo só degenera, mas se nós acompanharmos com um pouco mais de lucidez, nós vamos ver que tem muita gente boa fazendo muita coisa boa por aí. Paremos e pensemos o quanto de instituições filantrópicas não foram criadas nos últimos 20 anos. Imagine quantos meios de comunicação facilitaram a disseminação dessa mensagem. Temos um exemplo aqui. Pessoas em todo lugar que tenha acesso à internet podem acompanhar esses ensinamentos, não só em casas espíritas, como em outros credos religiosos. Nosso planeta, nós dizemos nosso planeta. Se nós pararmos para pensar, nós somos a espécie em menor quantidade aqui. Peguemos o reino mineral, vegetal, animal. Nós somos os menos numerosos, mas os mais nocivos. Se for por questão de quantidade, esse planeta é mais deles do que nosso. Nós matamos árvores, matamos animais como se eles não tivessem, não sentissem. É vivo, sente. Quer queiramos ver isso ou não, onde quer que pulse a vida, há Deus, se há Deus, há amor. Isso a ciência já vem comprovando. Pessoas que têm um trato com suas plantas, com amor, elas florescem mais. Quem nunca passou por aquela situação, ou já ouviu falar de pessoas que chegam perto de uma planta, no outro dia a planta murcha? Isso é muito real. Magnetismo. Nosso planeta, nosso mundo é bipolar. Ainda existe o bem e o mal, o mais e o menos. Então esse planeta não é nosso. Nós estamos aqui para uma experiência. Ou seja, nós temos que mantê-lo vivo para outros que precisarão dele. Então, aproveitando essa ideia, nós relembramos aos amigos que logo mais nós teremos o movimento que a comunidade espírita faz em Campina Grande, que tem como tema, o MIEP, que tem como tema a Terra. Essa tão incompreendida nave-mãe chamada Terra. Então, quem puder, quem tiver em Campina Grande, ou até quem não tiver, quem não estiver, será transmitido algumas coisas. Existe programação nos 3 turnos. É um momento de nós nos aprofundarmos em alguns temas, porque a Terra, nós temos que nos preocupar com ela, porque não existe fora.
não existe fora. Nós não podemos ser inocentes em achar que o que acontece lá na Indonésia não nos afeta. Com certeza afeta. Nós não estamos desligados. Nós somos desligados, mas nós não estamos desligados. Então, fica o convite, Terra, planeta amor. Terra, planeta que precisa de amor. Então, utilizando as palavras de Leon Denis, tende como templo o universo, como altar a consciência, como lei a caridade, por imagem Deus, por religião o amor. Muita paz a todos.